E aí, gente querida, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti com mais um tema fora da caixa, fora da bolha religiosa para a gente conversar. Hoje eu vou falar para vocês algo que poderia falir as denominações. E quando eu falo denominação, estão incluídas as religiões de um modo geral, tá? E entendendo que falir uma denominação não significa falir a Igreja de Jesus, porque a Igreja de Jesus ela é infalível, ela é um povo, tá? O que é a Igreja de Jesus? É um povo que segue a espiritualidade de Cristo, que não tem nada a ver com frequentar um espaço religioso, um espaço geográfico, mas tem a ver com uma vida, um modo de ser que apresenta a mesma paz, o mesmo amor, o mesmo bom senso de Cristo. É claro, mesmo que sejamos imperfeitos, correto? Então nós vamos conversar aqui sobre algo que poderia falir por completo as denominações, as religiões, tá? Eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já vai deixando aí o seu joinha, o seu like, que é muito importante, tá certo? Vamos lá. Antes de entrar no tema, né, e falar para vocês o que viria a ser esse projeto que iria terminar, destruir com o conceito de denominações, ou pelo menos a grande maioria delas, eu quero deixar claro que existe gente boa de Deus em todo lugar. Vocês sabem, estão cansados de me ouvir falar isso, tá? E a minha luta não é contra pessoas que estão nas denominações, mas eu combato, assim como não somente eu, mas tantas outras pessoas têm entrado nesse combate em amor, tá? Nós combatemos os conceitos que aprisionam, são conceitos prejudiciais, que não precisa ser a longo prazo, não. A médio prazo destrói o emocional das pessoas, as torna alienadas a um sistema religioso mentiroso, e o nosso combate é contra essas coisas, certo? Então vamos lá. Além das religiões, e como aqui no Ocidente o conceito de denominação evangélica ou católica é muito forte, temos uma porcentagem muito alta. Então, quando eu falo denominações, vocês com certeza pensam no que é maioria aqui no Brasil. Mas esse conceito está presente em todas as religiões do mundo, certo? Além da interferência, que é algo muito prejudicial, e quando eu falo interferência, eu estou falando de denominações que interferem na quantidade de filhos que uma pessoa deve ter. Você sabia que tem denominações, religiões até hoje, que não permitem que o casal, na sua intimidade, eles evitem uma criança? Eles dizem que isso é pecado e pregam sobre isso, de forma que tem casais que, ao comprarem um comprimido anticoncepcional, se sentem culpados, com medo de Deus. Até pensam que por isso vão perder a sua salvação, certo? As denominações projetam isso na mente de muitas pessoas. Elas interferem também no casamento. Além de interferir na quantidade de filhos que uma pessoa deve ou não deve ter, se pode ou não pode usar preservativo, se a mulher pode ou não pode colocar DIU. Além disso, muitas denominações interferem na questão de casamento. A pessoa vive um casamento todo destrutivo, onde há medo, onde há ameaças, onde muitas vezes existe até agressões físicas, tá? Extremamente incompatível, um casamento nocivo, e as denominações dizem: não, você tem que ficar com ele, irmã, você tem que ficar com ela, irmão, porque é assim que Deus quer. E não dão a essas pessoas a devida instrução, que se tentou, percebeu que isso está acabando com ele, com ela, não tem que seguir em frente. Não tem que seguir em frente. Ah, mas na Bíblia fala que é só em caso de adultério. Gente, adulterar o sentido do casamento não é só aquela pessoa que vive traindo, não. Adulterar o sentido do casamento é tudo aquilo que lesa o amor e o bom senso que deve existir no casal. Mas tem gente que leva ao pé da letra, sem aprender o conceito total do espírito do evangelho,
que é amor e não quer que ninguém fique sofrendo, amarrado a outra pessoa ou amarrado a uma instituição, quem não entende isso vive sofrendo. Porque não toma a decisão que tem que ser tomada. Tem muita coisa que pode ser perdoada, óbvio. Tem muita coisa que pode ser relevada, óbvio. Mas tem muita coisa que é recorrente, persistente. Tá? Atos no casamento de um cônjuge que são destrutivos. A pessoa tem que dar um basta, sim. E às vezes não dá esse basta e corre risco de vida. Porque a denominação assim ensina. Certo? Além disso, também interferem no que o jovem pode ou não pode fazer. No sentido, por exemplo, você bem abrangente aqui, tatuagem, tá? Tatuagem, por exemplo, tem muita denominação que o jovem, se for descoberto fazendo uma tatuagem, ele é excluído, tá? Ainda tem denominações assim. Dizem que é do diabo, que é do capeta, quem faz tatuagem vai para o inferno. Não tem nada a ver, se o jovem é de maior, né? É maior de idade, conversou com seus pais, né? Tem que ter esse bom senso para saber que uma tatuagem tem que ser feita em um estúdio higienizado, porque senão pode gerar infecções. Um outro conceito interessante sobre tatuagem é que você pode enjoar, então veja lá em que parte do corpo você faz a tatuagem, né? E outras verdades aí, mas que não tem nada a ver com o pecado, com o inferno, certo? Mas as denominações ficam ali policiando os jovens no namoro. Não pode namorar com uma moça ou com um moço que não seja da mesma instituição, que não seja da mesma denominação. Que é isso? Isso é interferência demais, certo? A tal da cobertura espiritual também, que a pessoa tem que confessar tudo que acontece com ela para o seu discipulador. E aí a pessoa às vezes fala coisas que o discipulador não guarda para ele, tem um melhor amigo, tem uma melhor amiga, vaza, daqui a pouco está todo mundo olhando para aquela pessoa ali com desdém e a pessoa mesmo não sabe por quê. Contou para alguém que é de confiança, mas que infelizmente solta isso. Então, muito cuidado, certo? Denominações que interferem no comer da pessoa. Isso você pode comer, isso você não pode comer. Tá? Você não pode comer frango que vem na quermesse. Cara, pelo amor de Deus. Ah, mas está escrito lá que não pode, que é comida consagrada. Meu, eles fazem a quermesse. Não é para consagrar nada, não. Pelo amor de Deus. Ainda que a festa tenha ou aconteça em uma denominação católica, muitas vezes com o nome festa de São Pedro, festa de São João e outras festas mais, cara, não tem nada a ver com o conceito de consagração a ídolos do Novo Testamento. Não tem nada a ver. Nenhum daqueles frangos que se vende na farmácia, na quermesse, tem a ver com uma consagração. Tá? E mesmo se houvesse, Paulo ensina, comei de tudo que se vende no açougue por causa da consciência. Tá? Comei de tudo que se vende no açougue sem perguntar de onde vem, por causa da vossa consciência. Ou seja, Cristo já santificou, certo? Você não está entrando dentro de um polo de idolatria a demônios para você ali, de uma maneira até como insulto, né? Comer essas coisas. Poxa vida, você está fazendo algo que é plenamente leve, tá? Passeando ali com seu filho, com os seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Cara, mas tem muita gente que, olha, descobriu que um cara comeu o frango da quermesse e perde a salvação. Tem que pedir muita misericórdia de Deus para ser perdoado. Então é muita interferência das denominações, tá? Isso acontece muito em denominações pentecostais e neopentecostais, em que eles veem, tudo é motivo para o demônio entrar na vida da pessoa. Mas espera aí, lá em Colossenses está escrito que Jesus triunfou das trevas. Jesus foi vencedor sobre as trevas. E ainda tem gente aí que fica com essa mente, né, obcecada. Qualquer coisa que venha de um lugar que não seja de dentro da igreja vai atrair demônios para a vida da pessoa. Não, não atrai. Cristo triunfou sobre as trevas. Tá? E se vir dúvidas sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, dê graças e confie em Deus. Certo? Então, gente que interfere até no comer da pessoa. No dia que a pessoa tem que consagrar-se a Deus. Voltando aqui ao tema do sábado, né? Sábado você tem que consagrar a Deus. É uma interferência total na vestimenta da pessoa, que você pode vestir, o que você não pode vestir. Mulher não pode usar calça. Homem não pode usar bermuda. Mulher não pode pintar o cabelo, não pode cortar o cabelo.
não pode fazer maquiagem, homem não pode usar barba. É muita, mas muita interferência. Mas na minha denominação não tem nada disso. As mais novas geralmente não tem, mas sempre tem uma interferência ou outra. Aquela, por exemplo, da cobertura espiritual, de ter que estar confessando com o seu discipulador, essa eu já vi acontecendo em denominações moderníssimas. De algum modo ou de alguma forma eles vão tentar se assenhorar das pessoas, manipular as pessoas, transformá-las em massa de manobra, certo? Então, além de tudo isso, né, e colocando Deus nesse negócio, né, essas denominações que querem exercer o controle sobre o que a pessoa veste, por exemplo, muitas vezes coloca Deus no negócio. Coloca. Eles falam, olha, tive uma revelação aqui, fui arrebatado em espírito, ou o irmão teve um sonho, o irmão ou a irmã teve uma revelação, teve uma profecia, que essas mulheres aí, ó, que cortam o cabelo, que usa calça, que esses jovens que colocam maquiagem, eles vão para o inferno, hein? Eles perdem o Espírito Santo. O demônio entra na vida deles, hein? Sempre tem alguém que teve uma revelação, que teve um arrebatamento, que teve um sonho. Tudo conversa fiada, não caia nessa, certo? E além de tudo isso, tá? Agora que eu vou entrar propriamente no tema que a gente começou aqui, o que poderia falir essas denominações? O que poderia falir essas denominações é se algum tribunal de juízes de algum país determinasse que é crime ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Meu irmão, se for aprovada uma lei em que ganhar dinheiro com a desgraça dos outros seja crime, muitas denominações e religiões iriam à falência, porque é tudo que eles conseguem e sabem fazer com maestria. Tem até uma piada que eu gosto de contar, uma piada bem antiga, né? Antigamente na Igreja Católica, a pessoa pagava uma certa quantia, não sei se existe isso ainda, né? Não era muito barato para a pessoa casar na Igreja Católica. Então o cara pagava um bom dinheiro para ter a sua cerimônia na igreja, né? E no templo, né? Católico. E aí o que acontece? Uma vez um cara, todo triste, todo desgostoso, chegou no padre e perguntou para ele, né? Ô padre, ganhar dinheiro com a desgraça dos outros é pecado? E o padre disse, é claro que é, meu filho. É muito pecado ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. Aí ele olhou para o padre e falou assim, então me devolve, pelo amor de Deus, o dinheiro que eu usei para casar, porque aquela mulher tá me dando um desgosto tremendo. É uma piada, mas que traz um fundo de verdade, né? Porque tem muita denominação que ganha dinheiro, a grana deles é baseada na barganha. Eles fazem a pessoa sentir uma dor, uma necessidade, que precisa ser restituído de algo, que precisa vencer uma maldição sobre alguma coisa, que precisa expulsar um demônio que está insistindo em sua vida. A pessoa se sente de alguma forma amarrada a algum mal. A pessoa se sente de alguma forma desgraçada com alguma situação. E para vencer isso, ela tem que ofertar, ela tem que fazer alguma coisa. E aí, onde esses líderes religiosos, charlatões, usando o nome de Deus e a palavra, com versículos e textos isolados, fazem o que com essas pessoas? Dizem que elas precisam fazer uma campanha de 7 dias. Sempre tem que ter um envelope envolvido. Dizem que essas pessoas, elas têm que fazer um voto, com uma quantia envolvida, que a pessoa coloca no envelope. Aqui na nossa região, por exemplo, tem uma denominação que estipula cores para os envelopes. É o envelope bronze, o envelope prata e o envelope ouro. A bênção maior vem sobre aquele que deposita a determinada quantia no envelope ouro. Tá? Então, outras coisas. Votos, campanhas, amuletos que são vendidos em muitas denominações. Leva essa rosa, leva essa vassoura ungida, ou compre essa vassoura ungida por R$100, essa caneta para você assinar o documento da bênção por R$500. Esse feijão ungido que vai trazer a cura sobre você. Exploração da desgraça alheia, do sofrimento alheio, da falta de entendimento, da ignorância alheia.
Já pensou se tornar crime isso? Muitas e muitas denominações iriam à falência, tá? Aqui na nossa região, por exemplo, tem o tal do face a face. O cara paga 200, 300 reais, 350 reais para ficar 3 dias em um determinado lugar, isolado, onde supostamente ele vai ter um encontro face a face com Deus. E nós sabemos que aquilo é pura psique, é psicanálise. A pessoa tem um encontro consigo mesmo. Ela fica face a face com os traumas. Isso pode ser muito bem aplicado numa conversa com o psicanalista. Agora, o que eles querem é fazer com que a pessoa pense que aquilo não seja uma consulta de psicanálise, não seja um movimento da psique, um movimento psicológico, psicanalítico. Eles querem que a pessoa pense que aquilo seja um encontro com Deus. Então eles vendem uma consulta psicanalítica com a pessoa, recheada de emocionalismos, e faz a pessoa se vincular àquela denominação. Pessoas com quem eu conversei que foram desse face a face, que em alguns lugares é chamado de PNL, encontro com Deus e tudo mais, me falaram que sempre tem a parte financeira envolvida, e quando entram na parte financeira, que pega muita gente nesse país, que muita gente está devendo, muita gente está com problema financeiro, muita gente vivendo na pobreza, e aí eles dizem, isso aí vai ser consertado quando você começar a dar o seu dízimo. Trazem pessoas para dar testemunhos de experiências que passaram. E nesses eventos a pessoa sai de lá acreditando que a partir do momento que começarem a dar o seu dízimo naquela instituição, também terão a sua vida revolucionada financeiramente falando. É muita malandragem, é muita maracutaia. Não tem nada de evangelho nisso. Então uma coisa que iria falir essas denominações é se fosse aprovada uma lei estabelecendo que isso de ganhar dinheiro com a desgraça alheia fosse crime. Se você conhece alguma pessoa que está submetida a denominações assim, deixa um comentário aqui embaixo. E vamos em frente pregando o evangelho com amor, porque isso é evangelho, tá? Ensinando essas pessoas a se libertarem do sistema, a saírem da bolha, com a graça de Cristo. E eu quero deixar 2 textos. Esses textos se enquadram na vida de pessoas que fazem isso, que usam da barganha para ludibriar pessoas e arrecadar dinheiro. O primeiro texto está aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vai ter juízo. Um dia nos encontraremos com Deus. Estaremos nas mãos de Deus. E Deus usará de toda a sua justiça para designar, segundo a sua misericórdia, se em nossa vida honramos a sua graça ou usamos a nossa vida para ludibriar, enganar, sem arrependimento as pessoas. Não ficarão impunes. Uns herdarão a vida eterna. Outros não seguirão para a vida eterna. A gente já falou aqui sobre o conceito de tortura eterna, que não bate com o Espírito de Cristo, mas uma coisa que nós entendemos é que existe vida eterna e existe morte para sempre. Então pessoas que enganam, elas não seguirão além com Deus. Elas ficarão, não passarão adiante. Elas reprovarão, serão reprovadas. E aí na eternidade, entre ela e Deus, eu não sei como vai ser essa conversa, mas vai ser uma conversa dura, porque todos os textos que falam de juízo na Bíblia é de dureza, tá? É de dureza. É algum ponto pós-morte em que a pessoa vai ficar cara a cara com a justiça de Deus. Outro texto, Eclesiastes 3,17. Olha só. Esse texto que diz o seguinte. Vamos lá. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Deus julgará. Vai para Deus, irmão. Ainda que aqui, de repente, nunca seja realizada ou feita uma lei dessa que eu comentei no vídeo. Mas a lei de Deus,
que é o amor. Deus vê como você trata o próximo. Essa não falha. Essa vai ser executada. E então, que esses homens, essas mulheres, né, segundo o Novo Testamento, tem textos que diz, terão maior cobrança, né? Que esses que exercem sobre o próximo uma influência a tal ponto de os enganarem, que eles se arrependam, que eles voltem atrás e sigam sem continuar fazendo isso, tá certo? Queridos, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por nos assistir. Deixe o seu like, siga este canal, se inscreva neste canal, siga também as nossas outras redes sociais, deixe o seu comentário, tá? Participe dos nossos cursos, nos apoie adquirindo os nossos e-books e vamos em frente.